Bom dia. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a essa atividade. Essa atividade ela foi pensada com muito carinho e reuniu esforços de vários pesquisadores relacionados ao estudo do exercício físico. Temos representantes, né, do norte do país, do sudeste do país, os nossos colegas gaúchos também, né? Então, e esse grupo ele vem conversando há bastante tempo para formar um grupo unido, coeso, para estudar o exercício físico. Né? Então, nada melhor do que nós nos conhecermos, né? Para elaborar estratégias, elaborar projetos, né? Para submeter quando houver algum edital adequado. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para que esse grupo fique um pouco mais coeso. Né? Então, os colegas de Santa Maria viajaram, né, nessa madrugada, então estamos aqui, né, nessa rotina, ainda todo mundo encaixou, né? A Pamela também encaixou na sua rotina, né, para estar aqui. E os colegas, né, que viajaram bastante, então o professor João, a professora Natália, que vieram do Pará para participar da atividade. Né? Bom, então, o título, né, Exercício Físico e a Saúde do Cérebro, é o tema dessa manhã. Né? O meu nome é Ionara Siqueira, para quem não me conhece. Né? Eu sou lotada no Departamento de Farmacologia da URGS. Temos estudado exercício físico e neuroproteção já há uns 20 anos, né, Alex? Só uns 20 anos que o tema ele não é o único tema nos nossos laboratórios, mas se criou uma boa quantidade, né, de conhecimento sobre isso nos nossos laboratórios. Tem um trabalho, tem vários trabalhos, mas tem um trabalho que para mim é muito marcante, que ele compara a longevidade de indivíduos que são sedentários e indivíduos que têm atividade física na sua rotina. Isso nos traz um pouco, né, dessa perspectiva de quão parados estamos, quão sedentários estamos, e isso me levou a uma super reflexão, né, no período da pandemia, que a gente não precisava nem trocar de sala para uma reunião, né, o quão piorou esse estado de sedentarismo nesse período da Covid, né, da pandemia. Bom, este trabalho é uma meta-análise, né, para quem não está acostumado com o termo, né, a meta-análise ela analisa outros artigos para chegar a alguma conclusão, né? Tem um desfecho que ela quer estudar, seleciona esses artigos e começa a estudar conforme os seus desfechos, os seus critérios, esses artigos. Quem tiver interesse, então, aqui a referência, né, para buscar o artigo, em tela, então, alguns dos artigos que foram usados para fazer essa análise, essa meta-análise da atividade física, a relação da atividade física com a mortalidade. Então, e o sedentarismo com a mortalidade.
Foi uma meta-análise harmonizada, então eles adequaram os resultados, os desfechos dos trabalhos, né? E esses trabalhos são um pouco diferentes, né? Eles têm, por isso que precisa ter essa harmonização. Para chamar a atenção aqui, esse trabalho, ele estudou indivíduos de 18 a 90 anos, estudou indivíduos de 45 a 74 anos, e eles têm diferenças de segmento, que foram diferenças de tempo que avaliaram estes... Eu vou ter que tirar a máscara. Ai, é melhor. Diferenças de tempos que avaliaram, né, o período que os pacientes foram acompanhados. Então, esse aqui, 13 anos, máximo de 13 anos, 8,7 anos, 14 anos. E chama atenção também que são números diferentes, né? Cada trabalho teve o seu número. Este aqui teve 222 mil pacientes. E no conjunto da obra, essa meta-análise teve uma avaliação de dados de 1 milhão de pessoas, homens e mulheres. Então, ele traz um poder interessante para concluir essa relação do sedentarismo, da atividade física, com a mortalidade. Bom, e como é que eles fizeram isso, né? Eles criaram critérios, lembra? Eles harmonizaram, né? Conforme os outros trabalhos, e esses critérios foram o seguinte, né? Eles usaram para determinar a atividade física o MET, que são os múltiplos de equivalentes metabólicos, que estimam o gasto energético com a atividade física. Então, vejam bem, como eles já dando, né, aqui o que foi considerado nesse trabalho, né? 2,5 MET hora significa que esses indivíduos tinham uma atividade de cerca de 5 minutos de atividade de intensidade moderada por dia. Só 5 minutos, subia correndo uma esteira e descia, era aquilo ali, uma baixa atividade, né? E agora a outra ponta, vejam aqui, é 35,5 MET por hora por semana. E eles deram aqui também né, o que eles consideraram, né, com esse MET, como eles harmonizaram, eles explicaram bem nesse trabalho. Então, é cerca de 60 a 75 minutos de intensidade moderada por dia. Por exemplo, uma caminhada a 5 a 6 km por hora, ou bicicleta 16 km por hora. Todos os dias. Bom, chegou a este MET. Tudo bem? Então, isso da atividade física, né? Então, temos aqui, olha, se a gente olhar esse gráfico, os que têm uma baixa atividade física, 2,5 MET, aqui tem uma curva, né? Com os METs, mas eu vou chamar a atenção aqui com os extremos, né? E 35,5 MET, uma alta intensidade. Todos os dias, então, tinha uma atividade de pelo menos 60 minutos de uma intensidade moderada. Tá? Bom, e agora o resultado, né? Como é que eles fizeram esse resultado? Eles analisaram a razão de risco, o risco de acontecer esse desfecho, que no caso é a letalidade, é a mortalidade. Então, voltamos lá, vamos chamar atenção aqui para essa variável aqui, que é o de baixa intensidade, 2,5 METs por hora por semana, comparando aqui com o tempo sentado. E eles também categorizaram menos do que 4 horas por dia sentado
e mais de 4 horas por dia, mais de 8 horas por dia sentado. Então, quem ficou pouco sentado e quem ficou muito sentado. Para mim é muito marcante, né? Especialmente na pandemia, que foi quando eu encontrei esse artigo, fiquei bastante apavorada, né? Então, vejam aqui que os indivíduos que ficam 8 horas sentados por dia e que têm baixa atividade física, baixa intensidade, têm um risco, né, maior de quase 60% de letalidade. Espantoso, né? Então vejam aqui que esse baixo MET, mesmo com uma menor intensidade aqui, tem um risco menor, mas continua tendo um risco de letalidade. E vejam que esse aqui é por qualquer causa, por todas as causas. Eles registravam, então, a morte do paciente. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos voltar lá para o 35.5 MET, né? Vejam aqui que 8 horas por dia de tempo sentado, mesmo realizando a atividade a caminhada, 5,6 quilômetros, 60 minutos a 75 minutos por hora, a gente tem essa reversão do efeito das 8 horas, desse sedentarismo. Amém, né? Então, ok, precisamos ficar lá no computador, sentadinhos lá, mas tem que ter atividade física que compense esse sedentarismo. Tá? Eles avaliaram também o tempo assistindo TV. E eu fico muito preocupada, porque eu gosto de assistir TV, eu trabalho muito na frente do computador, será que isso se soma? E vejam que o perfil ficou muito parecido. Então, os trabalhos que mostram, que avaliaram o tempo que os indivíduos assistiam TV, mostrou um perfil muito parecido, né? As horas ficaram um pouquinho diferentes, aqui é 5 horas e não é 8 horas, né? Mas é pela atividade, né? Então vejam aqui que quem assiste mais de 5 horas por dia de TV tem um aumento do risco com uma baixa intensidade de exercício e é revertido aqui quando se tem um MET de 35,5. Era isso, né, que eu ia chamar a atenção. A pessoa já está, né, esquecida, não fiz exercício hoje, né, esqueci que tinha um slide específico. Mas o objetivo era mostrar aqui essa diferença, né, essa reversão, então, induzida ali pelo sedentarismo. Bom, tem um artigo recente de Platão, de 400 anos antes de Cristo, que ele já dizia que, né, a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto que o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva. Temos que resgatar aí essas observações, né, que não são de hoje, para aumentar a atividade física em todas as fases do desenvolvimento. Nesse sentido, então, é importante se proporcionar viabilizar a atividade física, né, o exercício físico, se não em uma academia, mas um exercício ao ar livre, né,
ter um apoio social, então parentes, amigos, vizinhos, estimular a realização da atividade física, ajudar a procurar uma atividade que seja interessante, né, prazerosa para aquele indivíduo, para o amigo, para os pais, né? E falando em viabilidade, né, então, para surpresa, então, temos aí esse assunto na cidade, que é da possibilidade de concessão dos parques Farroupilha, né, a nossa Redenção, Marinha do Brasil e o Calçadão do Lamy por um prazo de 30 anos. Pode, né, a gente não se sabe muito bem quais são, né, as estratégias, mas isso provavelmente vai alterar o nosso green exercise na cidade, né, que são espaços onde as pessoas realizam as suas caminhadas, né? Muitos realizam a caminhada, o exercício metódico todos os dias, justamente nesses parques, né? Então, esse assunto é um assunto que não cabe exatamente, né, dentro desse contexto, mas é importante também alguma mobilização, né? Bom, então o professor João encaminhou esse material, que é muito interessante. Em 9 de agosto, a OMS publicou um posicionamento, que vejam aqui, que otimizar a saúde do cérebro não é somente reduzir prevalência e o impacto de doenças neurológicas, né? Mas também aumentar a saúde física e mental globalmente. E o nosso cérebro está em um organismo, né, que está no meio ambiente, então essa harmonia entre esses compartimentos, né, é importante para a saúde do cérebro. A bióloga não consegue deixar de falar, então, que nós estamos, né, num momento de ataques, inclusive, né, agora, inclusive, do que temos de verde na própria cidade, né? Então, antes era mais, a gente tinha os ataques dos grandes biomas, né? Mas agora também já chega mais perto da gente esses ataques, e sempre lembrar, então, né, que o sistema nervoso, a função dele é reagir ao ambiente, né? Perceber o ambiente e reagir ao ambiente. Ele percebe o ambiente, elabora uma resposta e então faz essa interação e se adapta a esse ambiente. Também nesse posicionamento chama atenção para o título desse posicionamento, né, que é otimizando a saúde do cérebro ao longo do curso da vida. Então, esse posicionamento é de 9 de agosto, mas nós já usamos esse posicionamento antes, né? Então, não estamos... já temos usado esse raciocínio de estudar e reunir as pessoas que estudam o exercício físico nas diferentes fases do desenvolvimento. É a estrutura do curso. Então, no primeiro momento, vamos falar de exercício físico na infância. A professora Cristiane Maté está com problemas de saúde, então aqui falaria também de exercício físico gestacional. Então, infelizmente, ela não poderá compartilhar o momento conosco, mas não faltará a oportunidade em outro momento. Poderíamos, né, contar com a presença da professora Cristiane.
Depois, uma mesa redonda. Vejam que a ideia é discutir que não só entre, né, os elementos que estão aqui compondo a mesa, mas discutir com vocês também. Então, temos vários pontos para uma mesa redonda e que ela se abra também para a plateia, né? Também temos o café com ciência, né? Café com exercício. Para mim, assim, café e exercício, né? Tudo a ver. Essencial. Depois, então, do café, a fase adulta, né? E depois, então, o envelhecimento cerebral, e fechamos com uma mesa redonda um pouco maior, então, com fase adulta e envelhecimento. Acho que foi o último, né? O último. Uhum. Então, bem-vindos. Alex, quer dizer? Não? Me sinto contemplado. Bom, então, a primeira mesa redonda, deixa eu voltar aqui. Contamos com o professor Carlos Alexandre Neto, seguido, então, do professor João Bento Torres Neto, da Universidade Federal do Pará. Tomo a liberdade de fazer a apresentação dos colegas antes de iniciar, para não parar, tá? Eu acho que fica mais fluido, né? Deixa os meus olhos enxergarem, né? Deixa eu fazer Então, assim, se ficar uma leitura esquisita, são os olhos, tá, gente? Tá? Mas se abrir a apresentação, a câmera vai continuar? Mas para mim aqui a gente vê a apresentação. Não sei se tu achar, não, acho que pode ser esse do canto, porque a gente tá mais grande. Bom, então apresento o professor Dr. Carlos Alexandre Neto, meu orientador. Professor titular do Departamento de Bioquímica da URGS, graduado em Medicina com mestrado e doutorado em Bioquímica pela URGS e pós-doutorado na Universidade de Londres. Participou de comitês assessores da CAT, do CNPq e da FAPERGS. Participou de diretorias da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. As linhas de pesquisa são isquemia cerebral, que incluem temas como neurobiologia da memória, morte celular, neuroproteção, isquemia, hipóxia neonatal, lesão medular, terapia celular e neuroquímica. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde maio de 2014 e foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico pelo MCTI em 2018. Obrigado. Então, apresento já o professor João Torres Neto. Os netos hoje, agora. Né? Muito neto. Então, o professor João Bento é professor da Universidade Federal do Pará, licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará. Participou de um período de estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Western Ontário. Não, querido, não faça isso comigo. Não saiu, não. Que hora? E o pós-doutorado na Universidade de Pittsburgh. É coordenador da Rede Nacional de Educação e Ciência, professor Leopoldo de Mendes. Atua nos PPGs Educação Científica e Matemática,
tema Neurociência e Educação e no Ciências do Movimento. Bem-vindo. Muito obrigado.